dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletricidade e eletrônica. E na aula de hoje a gente vai ver o que acontece quando a gente liga uma fonte de tensão em um circuito em paralelo. A gente já viu o que acontece quando liga num circuito em série e agora a gente vai ver quando liga num circuito em paralelo. Então tá aqui o circuito, a gente vai montar ele agora. Vamos lá. Tá aqui o meu resistor de 330, então vou ligar ele. Lembrando que ligar de um lado para o outro, a gente vai ligar eles em paralelo. E tá aqui o meu resistor de 470 ligado assim, tá? Os dois estão ligados no protoboard, mas não estão conectados um com o outro. Vamos usar os jumpers para ligar um no outro. Vamos lá. Agora sim, os dois estão ligados em paralelo, só falta ligá-los na fonte. Para seguir o desenho, positivo vai aqui em cima e o negativo vai aqui embaixo. Vamos colocar jumper na fonte também, para ficar mais parecido com o circuito que a gente desenhou. Vamos lá. Mesma coisa, só que ligado no jumper. Mesmo circuito. Observe que agora eu estou ligando ele em 8 volts, tá? Então, particularidades do circuito em paralelo. Vamos colocar ele aqui para a gente poder ver a medição. Então, esse circuito está ligado em paralelo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a tensão, certo? O que acontece com a tensão quando a gente liga um circuito em paralelo? A tensão da fonte é 8 volts. Vamos lá, a tensão nesse primeiro resistor é... Opa! 8 volts. A tensão no segundo resistor é 8 volts, certo? Dá um errinho aí, tem as resistências dos jumpers, mas certo? Como estão ligados em paralelo, a tensão em paralelo é sempre a mesma tensão, certo? O que vai se dividir aqui é a corrente, certo? Mas a tensão em paralelo é exatamente a mesma. E para medir a corrente, o que é que a gente faz? A gente tem que mudar aqui, ó, para a escala de corrente. Pequeno acidente que já foi contornado. E a gente precisa mudar aqui também a resistor quente. E aqui eu calculei a potência para não passar. Então vamos lá. Então como é que a gente vai medir a corrente nesses dois resistores? Primeiro vamos medir a corrente total, que é a corrente que vem da fonte. Então eu vou tirar aqui, certo? Esse fio vem da fonte, tá? E vou fechar meu circuito assim. Fechar ele aqui, ó. Tá ligado aqui nesse resistor. Então, ó, a corrente que vem da fonte aí 0,041 amperes ou 41 miliamperes, certo? Então, vou colocar aqui. E a corrente vai se dividir entre os resistores. Deixa eu fazer esse primeiro resistor aqui, ele está quente, deixa eu ter cuidado. Tá? Falei para vocês que o resistor ele esquenta. Então ele está atingindo a potência máxima dele aqui, por isso que ele está bem quente. Então vamos lá, vamos ligar aqui. E a outra ligação no resistor para fechar o circuito. Olha aí, 0,024 amperes ou 24 miliamperes, certo? Vou fechar de novo o circuito para a gente poder medir do outro resistor.
Abrindo aqui. Ó, o resistor saiu, então eu tenho que ligar ele de novo aqui desse lado, certo? Senão não vai funcionar. Então, fechando o circuito agora com o multímetro. Esse lado multímetro, esse lado multímetro, 0,01617 amperes. Lembrando que se a gente somar as duas correntes, a gente chega na corrente total de 0,041 amperes, certo? Então, ó, lembrando, circuito em paralelo, a tensão é a mesma nos dois resistores e a corrente total se divide entre os dois resistores. Mas olha que interessante, esse resistor é menor de 330 e esse é maior de 470. A corrente maior ficou no resistor menor, certo? Porque a corrente sempre procura o caminho que tem a menor resistência. Então a corrente maior ficou nesse aqui de 330 e a corrente menor no de 470. Agora vamos para os cálculos, tá ok? Então vamos lá. Nesse circuito aqui eu vou ter três correntes. A corrente que sai da fonte, eu vou chamar de I. A corrente que passa no resistor de 330, que eu vou chamar de I1. E a corrente que passa no resistor de 470, que eu vou chamar de I2, certo? Lá na tensão a gente tinha a regra do divisor de tensão, que era uma formulazinha que eu não precisava saber qual era a corrente para calcular todas as tensões. Eu também tenho a regra do divisor de corrente, certo? Que diz que I1 é igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes a corrente total. I2 é igual a R1 sobre R1 mais R2 vezes a corrente total. Só que eu não preciso de tensão aqui. Mas como é que eu sei qual é a corrente total? Não dá para saber, certo? Então, para calcular a corrente total, antes eu tenho que calcular a resistência equivalente e obter esse circuito aqui. A resistência equivalente aqui é 193,9, certo? Vocês podem fazer o cálculo aí, eu já ensinei nas aulas anteriores do volts. E aí como é que eu encontro a corrente? Pela lei de Ohm, eu sei que I é igual a V sobre R. Então 8 dividido por 193,9, eu vou chegar a um valor de 0,041 amperes, que foi exatamente o que a gente mediu. Agora, se eu colocar nessas fórmulas aqui, ó, eu vou ter 470 sobre R1 mais R2, a gente já sabe que é 800, né, vezes 0,041. Então eu vou ter que I1 é igual a 0,024 amperes. I2 é 330 dividido por 800 vezes 0,041. I2 vai dar 0,017 amperes, certo? Então, por essas duas fórmulas aqui, eu consigo encontrar a corrente. Mas de um jeito mais simples do que usando o divisor de corrente. Eu mostrei o divisor de corrente para vocês. Quando vocês tiverem a corrente total e não tiver a tensão na fonte, vocês encontram por aqui. Mas eu sei que a tensão é a mesma em todos os resistores que estão em paralelo. Então eu posso usar a lei de Ohm nos dois. Então, ó, I1 vai ser igual a V sobre R1, certo? Que é o 8 dividido por 330, tá bom? Então o I1 vai dar os mesmos 0,024 amperes e o I2 é o V sobre o R2, que dá 8 dividido por 470, que dá exatamente os mesmos
0,017 amperes, certo? Então tenho dois jeitos aqui de calcular. Vocês já viram a medição, dá exatamente a mesma coisa. Então a gente viu aí, né? Com essa aula a gente fecha, né, a questão do série e paralelo. A gente viu que no circuito em série a corrente é a mesma, apesar da gente não ter medido, e a tensão se divide entre os resistores. Aqui no circuito em paralelo a tensão é a mesma e a corrente se divide entre os resistores. Tá ok, pessoal? Então curte o vídeo, assine o canal e ative o sininho para mais aulas de eletricidade eletrônica. Deixa a sua dúvida aí, dá a sugestão de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal, né? Entra lá no Google Sala de Aula também, pode interagir, deixar sua dúvida, sua sugestão, tá ok? E a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau!